excelentíssimo vereador Luiz Geraldo, nobres edis aqui presentes, toda a assistência aqui presente, boa noite, em especial a quem nos assiste pela Jovem TV e nos escuta pela Rádio Ave Maria, boa noite. Primeiro assunto que tenho a tratar aqui nessa noite, primeiro é dar os pêsames à família do meu querido Luiz, da Colônia, lá da Boca do Mato, que veio a falecer do dia de ontem para o dia de hoje. Estive lá no velório com seus familiares e só Deus vai poder acolher e dar algum tipo de acalento àquela família. Mas muito me preocupou foram dos fatos narrados. Hoje eu tentei entrar em contato com a direção da UPA para poder não subir aqui e fazer nenhuma denúncia infundada. Mas é que primeiro foi dado um laudo solicitado que fosse encaminhado ao paciente, no caso ele, o corpo, para o delegado, como é do direito dele, está aqui o vereador Alfredo Gonçalves, que é advogado, sabe disso, quando se tem fez certo e não acatar ali a ida do corpo ao IML, mas depois foi dado um atestado de óbito. E o atestado de óbito, lá se coloca motivo da causa-morte, que não tinham conhecimento, não sabiam qual era o motivo da causa-morte. E a família, apesar de contestar naquele momento, a dor da família e a vontade da família, e o mais breve possível, poder enterrar o ente querido, poder dar nesse último momento da presença dele aqui, dignidade, e como já se atravessava a noite inteira, resolveu não questionar aqui naquele momento. Inclusive, houve uma ligação de uma pessoa se dizendo ser o secretário de saúde, o que foi desmentido posteriormente pelo secretário de saúde, Roberto Pilar, dizendo que era para que eles voltassem lá que seria dado o segundo laudo. Esse um laudo para poder enterrar o paciente. E que a causa-morte seria a causa desconhecida. Como pode o paciente estar sendo atendido em uma unidade e sua causa-morte é desconhecida, vereador Alfredo? Ele está lá e tem sinais e sintomas. Ele está lá, tem exames que estão sendo feitos, e aí a sua causa é desconhecida. No mínimo, e aí todo médico sabe disso, quando você vai colocar, é aquilo que se suspeita. Tem lá os quadrinhos, para ser provável isso, decorrente disso. Exemplo, falência múltipla dos órgãos, proveniente de uma doença infecciosa, uma septicemia. E o que houve, na verdade, está lá, causa desconhecida. Parece para dar uma satisfação, e o que a família ficou mais atenta e deixou a família mais intrigada, é o nervosismo das pessoas que tratavam com os seus familiares. Como se quisesse esconder alguma coisa, como se quisesse não deixar vir à luz do conhecimento público alguma coisa que tem que vir à luz do conhecimento público. E aí vem uma suspeita.
quero aqui levantar. O estado do Rio todo, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, passa por uma epidemia de dengue. Todos sabem disso. Está sendo divulgado amplamente. E a nossa cidade não está notificando tantos casos de dengue assim. E são casos de notificação compulsória, vereador Fernando Cuminão. Todo caso suspeito de dengue, sendo ele positivo ou negativo, tem que ser feito o exame e notificado ao Estado. Após vir o exame, que vai dizer que através da imunoglobulina, que através do antígeno, que vai dizer se está presente ou não ali o vírus causador da dengue, é que se vai colocar os casos positivos e os casos falsos positivos ou casos negativos. Agora, Cabo Frio não tem. Eu puxei isso pela internet, os relatos feitos, é como Cabo Frio não tivesse caso de dengue. E o que eu ouço falar o tempo todo é que fulano está com dengue, ciclano está com dengue, beltrano está com dengue. Ou as pessoas estão se dizendo com dengue, ou estão tendo dengue e não está sendo notificado ao Estado. Que é um absurdo. Não adianta querer maquiar uma coisa que não pode ser maquiada. Quem anda na rua sabe. Hoje, com certeza, aqui dentro, se eu perguntar, cada um cita no mínimo 2 pessoas que sabem que tiveram dengue nos últimos 15 dias. Então fica aqui um recado para que possa, se por acaso não está sendo feito por uma falta de orientação aos médicos, se não está sendo feito por uma falta de orientação da saúde coletiva, como deve se proceder, que seja feito. Eu quero pensar que é dessa boa índole. Agora, ninguém vai conseguir maquiar alguma coisa, porque o povo não é burro, não é palhaço. E nós sabemos que Cabo Frio tem vários casos de dengue. E a gente está vendo o que se vê. Aí eu não posso dizer se é do Aedes aegypti, senão uma quantidade gigantesca nesses últimos dias de mosquito na nossa cidade. Todo mundo que caminha à noite está vendo. Todo mundo que anda em qualquer bairro desse município, qualquer um dos bairros, está vendo a quantidade de mosquito. Está aí hoje o fumacê, vi, não estou questionando. O que eu estou questionando é que temos que ter uma estratégia inteligente. Agora, temos que ter estratégia inteligente com estatística inteligente também. Não adianta ter uma estatística forjada, e aí nós não teremos uma estratégia inteligente para evitarmos a epidemia. E se o caso foi realmente de dengue hemorrágica, que venha público. Que a família tem o direito. E aí tem, a Secretaria de Saúde tem o dever, e a UPA tem o dever de dizer qual é a causa-morte do paciente, do Luiz, do PT, Luiz da Colônia de Pescadores. Falando de outro assunto, essa semana, cheia de convenções, né? Semana política, né? Tivemos aí algumas convenções, muito bem. E eu não podia poderia deixar de falar da alegria de ver meu líder político, Aleir Corrêa, ser indicado como pré-candidato à Prefeitura de Cabo Frio, na convenção do PP, maravilhosa, por baixo, 3, 4 mil pessoas. O tamanho ficou pequeno. As bandeiras do PP o tempo todo, com a presença do querido senador Francisco Dornelles, com a presença do secretário estadual de Transportes, Júlio Lopes, com a presença de vários vice-prefeitos, prefeitos, candidatos a prefeitos, vereadores. Meu querido Silvão estava lá junto comigo, comprando a mesa. Que prazer tê-lo lá comigo. E da felicidade que é ter a justiça sendo feita, quando por diversas vezes, e eu vou aqui chegar a público e falar que fiz um desabafo
com as pessoas que me acompanham politicamente. Fiz uma aposta dizendo que andaria de calcinha na Praça Porto Rocha se Alair não fosse candidato a prefeito. A minha certeza naquele momento era tanta, e eu não falo isso agora, falo isso há 2, 3 meses atrás. Te ajude tudo, né, Zé Ricardo? A questão é o seguinte: naquele momento me irritava tanto o tititi, o disse-me-disse de falsos juristas que juraram, ainda alguns ainda falaram que comeriam até diploma. Você ainda quer enfiar o diploma, que vão ter que enfiar em algum lugar. Mas que essas pessoas juravam de pé junto que Alair não seria candidato a prefeito. Tudo para tentar desestabilizar as pessoas que acreditam em Alair Correia. E eu, quando conversava, eu sempre falei, fui muito franco com Alair, dizia que acreditava que juridicamente, apesar da justiça, se houvesse, a justiça seria muito forte ao lado de Alair, mas aí existem outras coisas, existem outros caminhos pelos meios jurídicos que acabam protelando a tomada, a batida final do martelo. Eu sempre fui muito cético em dizer que não acreditava que ela ia entrar antes do final do governo. Apesar de acreditar no direito dele, sabia que iria ser difícil ele entrar antes, por mais que vencesse. Eu tenho certeza que no final, seja depois de acabar o governo, ou antes de acabar o governo, o martelo será batido e Alair será declarado o verdadeiro prefeito desses 4 últimos anos. Mas já terão passado os 4 últimos anos. Agora, que naquele momento me deixava muito irritado verdadeiramente esses comentários. E para não deixar desestabilizar em momento nenhum meu grupo, eu peguei e falei isso, mas com a total certeza. Reuni todos eles e falei que eu tinha certeza no meu coração. Não perguntem, não sou jurista, entendo muito pouco de leis. Agora, tinha essa certeza no meu coração, que a Alair seria. E naquele momento, vendo aquela festa no Tamoio, no Clube Tamoio, para Alair, mais de 3.000 pessoas lá, eu vi, fiquei emocionadíssimo, tive o prazer de ter meu filho sentado no meu colo na mesa entre mim e o vereador da Silva. Ele fez questão, meu filho, quando eu falei que era a convenção, que ele iria ser escolhido pré-candidato a prefeito pelo PP, que seria Alair, ele fez questão de ir e de subir na mesa comigo, uma criança de 8 anos de idade. E dizia da felicidade que eu tive de ver a força política do homem Alair Correia, de ver a credibilidade política de um homem que já tem mais de 42 anos de vida pública, 70 anos de idade. E eu falei aqui, vou falar de novo, eu vou estar com Alair onde ele estiver, dure quanto tempo durar, e eu estarei com ele, pode ter certeza disso. Isso eu já assumi, eu perante meu pai, perante a minha mãe, perante a ele. Não há traçado político que eu faça se Alair não estiver presente, porque eu confio nele. E hoje, graças a Deus, além de uma relação política, nós temos uma relação de amizade, de lealdade, de fidelidade, tanto minha quanto dele para comigo. E eu estarei disposto a qualquer coisa. Se ele pedisse hoje para que eu largasse minha candidatura e fosse fazer a coordenação da candidatura dele, vereador Rui Machado, farei com todo prazer. Já falei aqui e vou falar. Serei político enquanto o povo quiser. Médico eu vou ser pro resto da minha vida, é a minha profissão. Minha vida na política é tentar fazer o bem ao próximo, é tentar lutar pelo que eu acho certo, é tentar levantar as bandeiras que eu acho que eu devo levantar. É dessa maneira que eu acho. Vou discutir aqui com quem tiver que discutir, já discuti com vários vereadores aqui nessa tribuna. Vou levantar as bandeiras que eu acho que são dignas, merecedoras. Vou questionar o que acho que devo questionar. Agora, só aceito uma liderança política para comigo, que é Alair Correia.
Isso eu vou caminhar para o resto da minha vida, enquanto ele e eu estivermos vivos. E, para fechar, não podia deixar de fazer um questionamento, que é um questionamento quanto à questão do Teatro Municipal de Cabo Frio. Já falei como o município pode querer uma cultura, pode querer demonstrar sua cultura. Primeiro, você tem 800 mil só para cultura no nosso município. Segundo, da maneira com que trata a cultura no nosso município, com total desprezo e falta de respeito. Isso é visto nitidamente quando entramos no vereador Rui Machado, no Teatro Municipal de Cabo Frio, um dos pontos culturais da nossa cidade, onde os eventos estão sendo feitos nos últimos dias lá. Se pudesse ter um monte de canequinha para as goteiras, teriam que ter várias canequinhas para as goteiras. É um absurdo a degradação, a falta de manutenção daquele que é hoje talvez o maior ícone cultural, fora o Charitas, fora a biblioteca, no nosso município, que é o Teatro Municipal, onde todo grande evento cultural vai parar. E está lá largado o vereador Fernando Comilão. Goteiro adentro, buraco. Fernando Comilão, garanto que Vossa Excelência vai ficar indignado se um dia durante sua casa, quando o senhor estiver dormindo, cair uma gota de água na sua cama, ou na sua cozinha, ou no seu quarto. Garanto que o senhor não vai deixar isso ocorrer. Ao senhor ver que tem um telhado quebrado, o senhor imediatamente vai mandar consertar. E aí encontra-se o Teatro Municipal de Cabo Frio, a cultura da nossa cidade largada às traças, sem ter sido feita uma manutenção correta, e uma coisa básica, que é o telhado. Então fica aqui uma indicação que está sendo feita. Fiquei muito indignado. Todo mundo sabe quanto eu gosto da cultura. Vossa Excelência sabe que já foi alguns eventos culturais comigo. São eventos apartidários, que não tem nenhuma função. Vossa Excelência sabe que eu fico lá esfuziante de alegria, porque eu começo a ver coisas que eu não sabia que existiam na nossa cidade em termos culturais. E eu não podia ficar menos indignado com o estado que se encontra o Teatro Municipal de Cabo Frio. Então fica aqui a solicitação às autoridades pertinentes que possam cuidar com mais carinho, vai ser feita uma manutenção do telhado, para que se evite que se tenha goteira dentro do Teatro Municipal, que é um absurdo que isso venha ocorrer. Não tenho mais nada a falar, quero agradecer Vossa Excelência, agradecer a todos aqui essa noite. Muito obrigado.